بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Ama bad, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos tentar arrolar de uma forma rápida, um pouco mais corrida, para passarmos por essas 5 grandes categorias, esses 5 grandes fatores da personalidade. Então vamos fazer aqui uma apresentação um pouco mais rápida, mas começando com aquele que é o primeiro traço de personalidade, a primeira grande categoria, ou por outra, o primeiro fator da personalidade. Então, prezados irmãos, o primeiro, vamos lá aqui, a ordem não interessa, vários psicólogos organizam de várias formas diferentes, a sequência não é muito importante, importante é o conteúdo. Então, um é a abertura para a experiência. Abertura para a experiência. Chamam de openness em inglês, não é? Abertura para a experiência. Nesta abertura para a experiência, prezados irmãos, o que é abertura para a experiência? É essa predisposição que se tem de entrar, não é? Ou não entrar a uma situação desconhecida, nova. Está claro? Então aqui já mostra que é para avaliar o nosso nível da aceitação de uma situação nova. Até que ponto nós nos abrimos para uma situação nova. Então este é um desafio que as pessoas têm. Entre duas pessoas, uma pode ser mais aberta e ele tem pontuação mais elevada, mais alta, ele atinge níveis mais altos da abertura para uma nova experiência, enquanto o outro pode ter níveis baixos de abertura para uma nova experiência. Às vezes podem estar próximos um do outro, ou podem estar ambos juntos. E às vezes podem estar juntos num extremo, ou podem estar juntos no outro extremo. Quer dizer, eles podem juntos ter muita abertura, ter altos níveis de abertura para a experiência. Ou podem juntos ter baixo nível de abertura para a experiência. Isso também é possível. Mas também é possível que um tenha altos níveis e outro tenha baixos níveis de abertura para uma nova experiência. Portanto, meus irmãos, quando isso acontece, não é? É aí logo nota-se as nossas diferenças. E aí o que acontece? Uma pessoa com alto nível de abertura para uma nova experiência é extremamente aberta, como diz o nome, abertura, aceita com facilidade a coisa nova, enquanto que aquela pessoa que tem baixos níveis de abertura fecha-se para as coisas novas. Então ali as pessoas podem entrar em choque. Marido e mulher. Isto aqui não é bom e ele diz que isto é bom. O que existe na verdade, aquela coisa nova, um é aberto e outro é fechado para a coisa nova. Para um é atrativo a coisa nova porque ele quer ter a experiência de conhecer coisas novas, e o outro acha que é estranho, cuidado, tu não sabes o que pode estar ali. Ele desconfia aquela situação nova. Está a perceber? Podemos dar exemplos mais claros sobre isso no dia a dia. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa que gosta, tem tendência já, quando vou a um restaurante, além de provar aqueles sumos, ou quando vou a uma loja, grocery, né, fazer compras, eu sempre levo um sumo novo, diferente, que nunca tomei. Então, a minha esposa diz assim: mas por que você está a levar? Você sabe o que é isso? Não. Ela sempre vai levar aquele refrigerante que ela conhece, o Sprite dela ou a Coca-Cola. Estamos a perceber? Eu, por mais que tome esses outros, mas gostaria de ver, este aqui tem aqui uma fruta de morango, não sei é feito onde, nunca provei, parece ser bom, deixa ir experimentar.
Será que um está certo, outro está errado? Não necessariamente. Está claro. Mas isso pode trazer confusão. Isso pode sim trazer muita confusão. Será que alguém vai divorciar por causa disso? Sim, tem gente que se divorcia mesmo por causa disso. Não, ele gosta é aventureiro. Não é sério. É muito arriscado. Está a ver? Ele não tem cuidado. Quer dizer, dependendo da forma ou de que extremo você está, se o seu nível de abertura for extremamente baixo e o nível de abertura do outro for muito alto, então você está sempre numa montanha russa. Sempre que o esposo vem com uma situação nova, você está aflito. Por exemplo, uma pessoa aberta a novas experiências é capaz de não ter muito receio de mudar de emprego para ir começar um novo emprego. Mas uma pessoa que tem baixos níveis, não é, de abertura para uma nova experiência, quer a mesma coisa todos os dias. Não quer uma situação incerta para ela. Enquanto este outro pode dizer, não, até porque faz bem mudar. Não é? Então, vamos lá ver as diferentes facetas, está claro? As diferentes facetas desta mesma característica de abertura à experiência. Primeira faceta que podemos ver é na imaginação. Reflete na capacidade de imaginação. Os que têm níveis altos de abertura para a experiência, para a nova experiência, tendem a tornar as coisas mais agradáveis. É uma tendência que eles têm. Melhorar as coisas, fazer a coisa se tornar mais agradável. Não é? Tem uma coisa, mas ele quer torná-la mais agradável. As coisas são muito fatigantes, assim como elas estão normalmente. Ele sempre gosta de dar uma melhoria. Não está contente assim como a coisa está. Sempre quer por um acréscimo. É uma tendência, ele tem essa tendência. Está claro? Então, por isso ele sempre tenta melhorar tudo para vamos lá, para ter uma melhor experiência, uma nova experiência nas coisas que ele tem. Por outro lado, o seu parceiro, não é, nesta capacidade de imaginação, quando é muito baixa a sua abertura para as coisas novas, ele vai estar orientado mais aos factos, não à imaginação. O seu parceiro estava mais nos ideais, na imaginação. Ele é mais aos factos, ele é mais para as coisas concretas. Não se ocupa com a imaginação, não valoriza esses acréscimos, esses adornos. Então ele a dizer, não, está bem assim, como está, tal como veio na fábrica, está bom assim, não vamos acrescentar nada. O outro é capaz de vir com certas ideias novas. Está claro? Então aí há excesso de abertura contra, não é? Falta de abertura para a nova experiência. Está claro? Isso no âmbito da imaginação. Esta é uma faceta. Numa outra faceta podemos ver nos interesses artísticos ou estéticos. O nível de interesse que eles têm por aspectos artísticos. Então, aquelas pessoas que têm níveis altos de abertura para a experiência tendem a ter muito interesse por coisas como artes, está a ver? Coisas que são mais emocionais, mais emotivas, tendem a ter esta inclinação. Ele tem, enquanto que o outro parceiro tem com níveis baixos de abertura, não vai para coisa nova com muita facilidade, tem menos esta tendência. Ele tem mais a tendência de ficar em coisas mais objetivas, claras e importantes do ponto de vista dele. Tende a desconfiar o outro. Você está com coisas muito fúteis. Você gosta de queimar tempo com estas coisas. Está claro? E depois temos uma outra faceta desta ainda abertura, uma outra forma de manifestar essa abertura, que é no campo daquilo que é emocionalidade, ou no campo dos sentimentos. Está claro? No campo dos sentimentos. Então nós temos o quê? Aquele que tem níveis altos de abertura,
ele tem um bom, quer dizer, ele tem um bom, como é que podemos dizer? Ele é mais sentimental, ele tem acesso aos sentimentos, usa mais os sentimentos, tem mais intimidade com os sentimentos, tem maior domínio sobre como expressar esses sentimentos e tende a usá-los, a fazer o uso dos sentimentos. Então ele sente mais, pode chorar mais e alegra-se também mais, exalta-se mais, enquanto que o outro apenas não faz isto. Tá? Ele está normalmente, ele não é necessariamente estressado, está claro? Não é necessariamente deprimido. Ele apenas não se exalta tanto. Ele não se emociona muito. Não é muito sentimentalista. E tende a tratar aquele outro que você é muito sério, ou você não tem sentimentos, você não é sensível. Está claro? E isto pode criar confusão, problemas no lar. Pode criar problemas no lar. Imagine, alguém diz que minha mãe está no hospital, está doente. Então a sua esposa pergunta, mas está bom, o que é que ela precisa, tem alguma coisa, alguém já foi lá atender ela? Não, mas está tudo bem, foi fulano, lá já foi, está tudo bem. Pronto, calou. Então não entrou no lado emocional. Então, este que disse que a minha mãe está doente, poderia estar à espera de dizer, mas o que é que ela sente? Coitada. E ela sente, é o que ela sente necessidade disso. Ela acha que as pessoas devem manifestar sentimento. Pede o telefone para ligar, como está, mas a outra pode pensar, bem, está doente, nem vai poder atender chamada, então não vai nem sequer pedir para ligar. Por exemplo. Está claro? Só são exemplos. Então, estes comportamentos diferentes não são necessariamente bons ou maus. São diferentes formas de olhar para a situação. Um é mais pragmático, outro é mais emocional. Está claro? Este é capaz de se preocupar com quem vai pagar, não é, a conta, pode ser mais preocupado neste sentido, pode ter preocupações de coisas mais concretas, enquanto o outro vai além. Está no campo das emoções também. Interessa também as emoções. Então, mesmo sabendo que não tem como entrar lá no hospital, há de ir ficar no portão. E é capaz de criticar a outra que não foi ficar lá no portão do hospital. Por quê? Você não tem amor por minha mãe. Enquanto a outra pessoa, essa não é hora de visita. Se eu for ao hospital, não vou fazer nada, é de ficar lá fora. Mas tem outro, o seu parceiro, acha que não, é uma forma de demonstrar que eu estou preocupado em irmos lá. Estava lá fulano, todos aqueles que estavam lá, sim, esses estavam preocupados. Os que não foram, vocês nem vieram, então vocês não estão preocupados. Estão a perceber como são essas dinâmicas? Só são diferenças. Essas diferenças podem ser genéticas, mas também podem ter sido, não é, construídas ao longo do tempo. E os psicólogos ainda dizem mais, que ao longo da vida eles tendem a se estabilizar. Está claro? A pessoa tende a normalizar, tende vai aprendendo com o tempo. Não é? Aquele que é muito mais frio tende a ser um bocado mais emocional com o passar do tempo. Aquele que é muito emocional também tende a perder tanta euforia, tanta emoção ao longo do tempo. Então, a abertura para uma nova experiência também se manifesta com o sentimentalismo. Também se manifesta com o espírito da aventura. Está vendo? Gosta de novas experiências, coisas que nunca fez. Gosta de novos destinos nas viagens, por exemplo. Ir para lugares novos. Está vendo? Não gostam de rotina. Eles não gostam de fazer a mesma coisa constantemente. Tendem sempre a ser mais espontâneos. Gostam de espontaneidade. Enquanto que aqueles que têm níveis baixos de abertura para a nova experiência preferem fazer aquilo que já fazem. Sente-se bem fazendo aquilo que ele sabe. Está seguro. E ele sabe como se faz. E ele repete aquilo. Ele está mais familiarizado à rotina. E gosta de estar dentro da rotina. O outro se cansa da rotina e um desfruta na rotina.
Então, esses num lar, sim, pode ser isto um motivo para as pessoas. Infelizmente, há pessoas que se separaram exatamente por causa disso. Outro lugar, outro ponto, que é no campo das ideias. Está a perceber? Em relação às ideias. Então, ali nós temos, enquanto aquele que tem altos níveis de abertura para novas experiências, ele gosta de debater ideias, quer ouvir a outra perspectiva. Ele tem a sua maneira de falar, gosta de debate, gostam de discutir ideias, gostam de ouvir novas ideias, gostam de filosofia. Está a perceber? Porque ele está aberto a novas experiências. Estão sempre à procura do próximo desafio intelectual. Está sempre à procura. Nunca está satisfeito. Entendeu? Enquanto que os outros, aquele que tem níveis baixos de abertura para uma nova experiência, ele apenas não está muito no campo das ideias. Está a perceber? Ele acha até fútil estar a discutir ideias. Ele prefere estar no campo das pessoas. Gosta mais de relacionar com a pessoa do que aquele que gosta de relacionar mais com ideias. Aquele desfruta ideias, este desfruta interagir com pessoas. Então, para ele, valoriza mais o relacionamento com pessoas do que lidar com ideias. Não gosta muito de filosofias ou de teorias, não é muito para a teoria, é mais para a prática. Preferem coisas concretas, mais objetivas. Para estes aqui, a atividade intelectual é perca de tempo. Enquanto uns desfrutam a discutir questões ideais, pensamentos, o outro acha que aquilo é uma perca de tempo. Está claro? No entanto, são diferentes maneiras de ser, simplesmente. E depois tem um outro nível que chamam de liberalismo, outros chamam de valores. Está claro? Então aqui é a tendência, aqueles que têm alto nível de abertura para a nova experiência, em relação aos valores, ele põe ao desafio esses valores. Ele se mostra um pouco rebelde àqueles que são os standards, os padrões. Ele não tem problema em romper, em experimentar. Está claro? Então, para aquele outro que se mostra um pouco mais tradicional e conservador, porque ele não gosta daquilo que é novo, então olha aquele como um rebelde, um que quebra as normas. Ele tende a quebrar, a ir ao limite, a experimentar os limites daqueles valores. Não gostam muito de regras, não são muito amigos de regras. Eles gostam e também no extremo, é preciso saber que sempre no extremo há exageros. Esta abertura para uma nova experiência, levado ao extremo, as pessoas se tornam mesmo rebeldes, não cumprem regras, está claro? E no ponto mais extremo ainda, até valorizam e apreciam o caos. Tem gente que fica explorando os limites. Tem gente que todos os dias que sai para falar, só fala coisas que põem em perigo até sua própria vida, sua própria segurança. E eles gostam de estar naquela zona perigosa. Estamos perante uma pessoa com alto e ao extremo aquilo que são os padrões, os níveis de abertura à nova experiência. O espírito artístico, o espírito, vamos lá chamar de aventureiro, e ele prefere até ficar a falar de coisas que lhe colocam no limite da sua liberdade, está claro? E até gostam de criar caos. Isso é característico deste tipo de personalidade. Enquanto há outro tipo de personalidade com baixo nível de abertura, normalmente se tornam muito conservadores. Só acreditam naqueles valores antigos, não mudam, não experimentam coisas novas. Então, prezados irmãos, aqui nós vimos as diferentes maneiras de ser que podem trazer conflitos dentro do lar. E só estamos na primeira categoria. A categoria que estamos a falar é qual? Da abertura para uma nova experiência. O que é que nós podemos fazer para um lar? A mulher
ou marido, ou aquele que tiver, por exemplo, altos níveis de abertura, deve procurar perceber que o parceiro pode ser que seja o caso de alguém que tenha níveis baixos de abertura para nova experiência. E a solução é qual? É aproximar. Existem virtudes naquelas qualidades, assim como existem também virtudes em ser aberto a uma nova experiência. Há virtudes aqui, há virtudes ali. Está claro? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Vezes há em que você detesta uma característica, uma personalidade, uma maneira de ser de alguém, algo que alguém tem, um feitio do seu parceiro. No entanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocou ali muita coisa boa. O que significa? Há circunstâncias que exigem, onde quem se dá melhor são aquelas pessoas que têm baixo nível de abertura para a nova experiência. E noutras circunstâncias, melhor é ter aquela pessoa que tem altos níveis de abertura para uma nova experiência. Logo, há que nos complementar, procurar um ser complementar do outro. Então eles devem sempre conversar, partilhar suas experiências, seus sentimentos, porque é que valoriza aquela maneira de ser, e ver o outro como oportunidade de aprendizado. E assim sucessivamente, os dois, e perceberem que essa diferença é que é importante, traz maiores oportunidades para o casal e para a família. Meus irmãos, terminamos aqui com o primeiro fator da personalidade que deu para mostrar que, afinal de contas, muitas das vezes apenas somos diferentes. Não é porque um é melhor do que o outro. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.